E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise detalhada. Hoje a gente vai falar sobre algo literalmente transformador, a libertação. A gente vai entender como quebrar de vez aquelas correntes dos padrões mentais destrutivos e descobrir o nosso verdadeiro valor. A nossa mente é, sem dúvida, um aliado incrível, mas o cérebro físico? Bom, ele costuma entrar num piloto automático, disparando um monte de mensagens totalmente equivocadas. Então, no nosso encontro de hoje, nós vamos focar bastante no passo 4, reavaliar, e destrinchar como a gente pode, de fato, retomar o controle do volante. Vamos direto ao ponto abordando o problema central. Como Santo Agostinho observou com uma sabedoria absurda séculos atrás, o hábito, se não for resistido, logo se torna necessidade. E o que isso diz sobre nós hoje? Diz que aqueles hábitos automáticos e destrutivos, sabe, aquelas respostas puramente biológicas, rapidamente viram correntes invisíveis. Deixam de ser só um costume e passam a ditar completamente o que a gente faz. E isso levanta uma pergunta gigante e super provocativa que intriga os psicólogos há décadas. Por que pessoas extremamente inteligentes, capazes e lógicas continuam caindo nos mesmos hábitos destrutivos? Por que uma mente super brilhante cede à ansiedade, ao isolamento ou à autossabotagem, mesmo sabendo racionalmente que aquilo faz mal? A resposta é fascinante. Não tem nada a ver com falta de força de vontade. É literalmente o nosso cérebro físico pregando peças na gente. Para quebrar esse ciclo, o nosso roteiro hoje é o seguinte. A gente vai passar pelas mensagens enganosas, depois pelo método de 4 passos, mergulhar fundo no passo 4, que é o reavaliar, conhecer o guia interior sábio, entender a atenção plena progressiva e, por fim, ver como assumir o controle total da vida. Vamos lá. Número 1, mensagens enganosas do cérebro. O verdadeiro vilão da nossa mente. Essa imagem aqui ilustra o problema perfeitamente. Essas mensagens são impulsos físicos que adoram se disfarçar de verdades absolutas. O cérebro gera sensações de pânico, medo ou aquela culpa irracional e tenta sequestrar as nossas ações. É tipo um alarme de incêndio tocando desesperadamente sem ter fogo nenhum. E o custo real disso é altíssimo. Não é só sentir ansiedade na hora. O custo oculto é perder conexões incríveis e experiências de vida profundamente significativas só por causa de um medo irracional ou um estresse imaginário. A gente acaba sacrificando a própria felicidade para desligar um alarme falso. Mas calma, porque a neurociência nos dá uma saída clara. 2. O método de 4 passos. Essa é uma estrutura cognitivo-comportamental sensacional, feita sob medida para consertar esses curtos-circuitos do cérebro. Resumindo os primeiros, temos o passo 1, reconhecer, que é dar o nome certo e entender que é só o cérebro agindo. O passo 2, reframing, mudar a forma como a gente percebe esse pensamento. E o passo 3, refocar, direcionar a atenção para algo saudável, mesmo que o desconforto continue ali. Tudo isso prepara o terreno para a nossa arma mais poderosa. O que nos leva à parte 3, passo 4, reavaliar, o momento da virada. A gente pode dizer com tranquilidade que esse é o clímax do método. É uma mudança de experiência monumental. É a hora em que a gente arranca o poder da biologia automática e devolve para a mente intencional. Reavaliar significa olhar para esses pensamentos angustiantes e descartar todos eles como meras sensações físicas. Zero valor, zero importância. A mensagem pode até continuar lá buzinando, mas a mente simplesmente decide, olha, você não merece a minha atenção. Trazendo isso para o mundo real, pense no caso da Sarah e a luta exaustiva dela contra o perfeccionismo. Ela vivia assombrada por pensamentos catastróficos. Qualquer errinho numa apresentação e o cérebro já mandava aquela mensagem enganosa de que ela era uma fraude e o mundo ia acabar. Isso é o clássico pensamento de tudo ou nada agindo de forma super enganosa e ditando ações baseadas puramente num medo irreal. 4. O guia interior sábio, nosso maior aliado. Para convencer o cérebro a parar com essa loucura, a gente precisa de um mentor interno de peso. É aí que entra o guia interior sábio. Olha que interessante o contraste aqui. De um lado, a gente tem o centro de autorreferência, que age literalmente como aquele funcionário júnior em pânico absoluto, levando tudo para o lado pessoal. Do outro, o centro de avaliação, que tem a perspectiva de um diretor sênior super racional, que já viu isso acontecer 1000 vezes e sabe que no fim vai ficar tudo bem. E o guia interior sábio usa justamente esse centro de avaliação para agir como um juiz super justo e firme. Ele enxerga o panorama geral, saca o nosso valor inabalável e atua na mesma hora para rejeitar todas aquelas falsas urgências do cérebro em pânico, incentivando escolhas muito mais saudáveis. 5. A atenção plena progressiva. A evolução da prática. Essa é a aplicação avançada do guia sábio na prática.
é onde a mágica vira rotina. Olhem que libertador é essa fala da Sarah depois que ela começou a treinar a reavaliação. Ela percebeu de forma genuína que não precisa ser perfeito o tempo todo. Essa percepção mostra o alívio emocional gigantesco que o passo 4 traz. Em vez de aceitar as críticas do cérebro, ela deixou o guia sábio reafirmar quem ela é de verdade. E pronto, a pressão simplesmente some. O grande segredo do sucesso aqui é esta distinção. A atenção plena progressiva ensina a mente a separar sem esforço nenhum a emoção verdadeira daquela sensação física enganosa. Um luto por uma perda é real e saudável. Agora, uma angústia desesperadora porque alguém demorou para responder uma mensagem, isso é só uma reação neurológica falsa tentando se passar por uma crise existencial. O caso do John também é fantástico e prova que a gente está falando de uma nova forma de viver mesmo. O John checava o e-mail dezenas de vezes de forma obsessiva, achando que ia ser abandonado. Quando ele aplicou o reavaliar, ele sacou que aquele frio na barriga não era uma premonição de abandono, era só um espasmo biológico. Não é só sobre reduzir a ansiedade, é sobre experimentar a vida com total liberdade. 6. Assumindo o controle da vida, onde tudo se consolida. Com a prática contínua, esses são os verdadeiros troféus neurológicos que a gente ganha usando o reavaliar. A fiação do cérebro fica super adaptável. Aquelas respostas automáticas de autossabotagem viram respostas positivas. A confiança volta com todo e o verdadeiro eu finalmente senta na cadeira de mestre no comando indiscutível do cérebro. É literalmente o fim da era dos maus hábitos. E na prática do dia a dia, é assim que a gente desafia aquelas previsões mentais furadas. A mente tenta agir como vidente, dizendo que um evento social vai ser um desastre e que é melhor ficar na cama. Mas o guia interior entra em cena e muda o jogo. Ok, reconheço que estou sentindo um cansaço gerado pelo medo, mas eu vou mesmo assim, de mente aberta. E a recompensa por quebrar essa ilusão é gigante. A pessoa simplesmente recobra a vida. Para fechar a nossa análise de hoje, deixamos no ar esta questão super provocativa para quem está acompanhando. Como um guia interior sábio avaliaria a maior dúvida que existe dentro da mente hoje? Pensem nisso. Da próxima vez que aquela velha insegurança gritar, pare, escute aquele parceiro sênior racional da mente, aplique a reavaliação e veja toda a ilusão desmoronar. Um grande abraço a todos e continuem buscando entender a estrutura por trás da própria mente.